Olá, nós estamos no UnaCast e hoje eu tenho a honra de receber uma amiga, uma cliente, uma pessoa muito especial que trouxe brilho aqui para a nossa agência, que é a Mayara Guedes. Minha amiga, seja bem-vinda, é uma honra lhe receber. Muito obrigada, Diego. Obrigada pelo convite e a honra com certeza é toda minha. Que bom. Hoje nós temos um tema muito diferente, que é as surpresas da vida. Provavelmente você está vivendo uma surpresa agora, ou você está à espera de uma surpresa. Surpresas boas, né? Porque na nossa vida também existem surpresas ali desagradáveis, né? Mas a gente vai falar de coisas boas hoje, claro. E eu quero começar, Mayara, me falando, quer dizer, te falando qual é a concepção de surpresa, assim, para você, o que que essa palavra representa? A surpresa, para mim, eu consigo pensar só em coisas boas. Que bom. Eu não consigo pensar, né? Tem as duas vertentes, né? Uma surpresa boa e uma ruim, por exemplo. Mas a palavra surpresa só me traz uma boa impressão de coisas boas. Legal. E durante a sua trajetória, qual foi uma surpresa super agradável, assim, que surgiu, que você olhou e falou assim: "Uau, eu não estava esperando isso, mas simplesmente caiu aqui na minha mão e eu vou usufruir, eu vou aproveitar"? Ah, Diego, eu posso confessar a você que eu tive várias surpresas na minha vida, eu não tenho como dizer uma apenas, mas eu posso complementar isso te dizendo que as surpresas da minha vida foram surpresas que eu fui atrás. Sim. Então, Você fez a surpresa acontecer. exatamente, Legal. O fato exatamente. de você estar aqui já é uma surpresa, né? Demais, né? Eu que sou de Rondônia, né? Estar estar em São Paulo é uma surpresa, né, principalmente quando a gente fala pelo lado profissional, né. É. Então São Paulo é um polo super importante, né, para quem almeja crescimento, para quem almeja conhecimento, o lugar é aqui, Como né. foi essa trajetória, assim, de sair da sua cidade natal e embarcar em um novo desafio? Como você se sentiu quando você pisou aqui, né? Eu vivi isso também, assim, acho que Sim. quando você aterrissa ali, né? E É, você coloca os pés no novo lugar, dá aquela sensação assim, uau! sim. E agora, como vai ser daqui para frente, né? Como foi É. essa trajetória, assim, esse É, movimento? eu aí eu volto, né, a falar da surpresa, né, que a surpresa foi eu que quis vir para cá, né, eu que senti na minha carreira que era o momento de algo maior, né. E essa surpresa foi sem convite, né, eu vim aqui e me convidei para essa surpresa. E o cartão postal, que inclusive a gente estava conversando sobre antes, né, era Paulista, né, Uhum. Avenida Paulista é o cartão postal, né, de São Paulo, um dos, né, e eu me via na Paulista, e Trabalhando ali, chegando. trabalhando, Aham. né, e a primeira vez, não a primeira vez, mas a primeira vez profissionalmente falando, né, que eu estive na Paulista, e saí de uma entrevista, né, quando eu saí, assim, eu parei, olhei, falei: "É, eu Uau. estou aqui em São Paulo", e foi assim, eu saí andando e olhando para os prédios, né, imaginando, assim, me não imaginando, mas me sentindo, assim, pertencente já, né, Sim, e pensando: "Aqui vai continuar a minha história". legal. E há uma diferença entre você vir para uma cidade como São Paulo, né? Com certeza. Turistando, né? Ou seja, aproveitando ali, curtindo os melhores Sim, lugares, né? sim, Quando você claro. está turistando, a sua mente está aberta ali a tudo, né? Você não está sem Tudo. chateação. É, E há uma diferença entre turistar e trabalhar, né? Quando você vem totalmente. para trabalhar um outro ritmo, né? É, Uma outra frequência, né? sim, Você conseguiu sentir isso, assim, quando você começou a trabalhar nos primeiros dias, assim, aquele movimento São Paulo, né, que é bem sim. diferente de qualquer outra cidade, né? Sim, São Paulo
uma loucura, né, é Sim. uma máquina que não para o Tempo é tempo acelerado, todo. né? Você entra nisso, não tem como, né, e a primeira vez que eu senti, assim, mais, né, foi andando na Paulista, né, e eu ainda assim, né, e a pessoa atrás já vinha, tipo, como vem, como quem, né, "Vamos, vamos, 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 vamos", né, eu: "Opa, tô em São Paulo, vamos", né. Mas assim, claro que no trabalho eu já senti muito a diferença, né, as pessoas, são muito focadas, não que não sejam nas outras cidades, né, nos outros estados, é porque o ritmo é um pouco mais tranquilo, né, em São Paulo tudo você tem que agilizar, né, você tem que ganhar tempo, né, porque tempo é bem, precioso, principalmente aqui, né, por tudo, né, por trânsito, por tanta coisa, tantas possibilidades que você tem. Então sim, vir a turismo, é maravilhoso, você come muito bem, você conhece várias coisas, né, que muito posso falar do meu estado, né, que a gente ainda não tem, né, mas falando profissionalmente é muito notório, já no primeiro momento, já na minha entrevista, né, que foi uma entrevista para transferência, eu já senti outra pegada, outros assuntos, né, muito mais, como eu posso falar? Dinâmico, né, Muito ali, mais dinâmico, uma visão. e você tem que ser dinâmico também, você tem Uhum. que se encaixando, é aquela coisa, o carro está andando e você está trocando a roda Sim, e seguindo, né. sim, perfeito. E em Porto Velho, que é a sua cidade de origem, né, ali, Sim, eu acredito que você tinha um ritmo, né, você estava ali com a sua família, né, com os amigos e sim. tudo, e você muda, né. Quando você chega em São Paulo, você passa esses anos trabalhando, né, qual era o sentimento de saudade, assim, o que que te fazia ter mais saudade da tua cidade, né, Sim. maravilhosa, assim, o seu lugar, e o que te fazia querer permanecer em São Paulo, assim, o que te motivava a querer avançar, desbravar? Porque dá aquela saudade, né, da sua cidade Oh, se natal, né? dá, né, não tem como. E assim, o meu primeiro ano foi muito difícil, né, falando emocionalmente, né, porque eu sentia muita saudade. Eu tenho uma irmã, né, que hoje tem 12 anos e ela foi, assim, a que eu tinha muito medo, porque quando eu vim ela era bebê ainda, né, então eu tinha medo dela me esquecer, né, eu pensava assim: "Ai gente, mas eu tô tão longe, e se ela não lembrar que eu sou irmã dela, né?". E aí sentia muita falta da minha mãe, do meu pai, da minha outra irmã, que a gente, né, já tinha toda, né, uma trajetória juntos ali no dia a dia. Então essa foi a parte mais difícil e eu também, nessa transferência, eu vim para uma outra área, né, do meu trabalho, e eu tive então foi tudo novo. Foi novo no trabalho, apesar de ser o mesmo, né, a mesma empresa, mas foi tudo novo, né, morar lá eu morava em casa, aqui eu já tive que morar em apartamento, então foram, Sozinha? Parando sozinha? tantas coisas Aham. assim, né, que você tinha hora que eu falava assim: "Caramba, por que que eu tô, né, por que que eu tô fazendo isso?". Só que eu lembrava: "Não, eu tô fazendo isso aqui porque lá já deu, eu Uhum. já cumpri a minha missão lá, agora, né". E naquele momento, né, mas eu sentia que eu tinha que ser mais forte do que eu era, e eu tinha muita bagagem para ser forte, mas mesmo assim foi bem difícil. É É, interessante que quando a gente ventila uma mudança, né, começa a estudar sim, ali, é, estruturar e de fato você vive aquela mudança, ou seja, você muda de geografia, né, você tem uma expectativa e essa expectativa geralmente ela vai ser suprida, principalmente se tratando de São Paulo, mas você não calcula, não sei se isso aconteceu contigo, aconteceu comigo, você não sim, calcula todos os pormenores ali, né? São os pequenos detalhes que você exatamente. não enxergou no É, planejamento porque você estava olhando ali algo maior, mais amplo, e né, e ainda tudo. bem que você não Exato, enxerga. porque se enxergasse talvez nem viesse, né? É Eu lembro que verdade. com poucas semanas da gente aqui, a gente teve um acidente, um pequeno acidente doméstico, né, ali bati a Ah, sim. cabeça e tudo, e aí eu fui para o hospital, aí chegando no hospital eu falei: "Caramba, cara, eu tô no hospital em outra cidade, não sei nem qual vai ser o médico que vai me atender, que coisa", É, mas aí você vai entendendo que também Deus vai
controlando tudo, né? Vai lhe Sim, direcionando, né? Que sim, muitas coisas ali que vão acontecer já estavam previstas, né? E você sim, vai começando a montar ali um quebra-cabeça é, e entender que se você foi enviado é porque existe um propósito para aquilo, né? E aí exatamente. você tem uma carreira brilhante no banco, né? E É, está começando aí que bom. a desenvolver também a questão da educação financeira, a gente vai já falar sobre isso. Sim. Conta um pouco essa trajetória no banco, assim, como foi que começou, né? Como foi se desenvolver? Você imaginava passar tanto tempo trabalhando em uma instituição financeira? Como foi tudo isso? Não, eu vou contar alguns resumos, porque, né, Sim. senão eu vou contar muita coisa, mas Aham. assim, ah, eu sempre fui muito firme nas coisas que eu quero, né, e aí voltando para o começo, né, a questão da surpresa, então eu Uhum. sempre fui atrás da minha surpresa. E eu fazia faculdade, né, e queria encontrar algo que fizesse sentido, né, para o meu crescimento profissional. E me inscrevi em seleções em 3 bancos diferentes, né, e fiz o processo seletivo em todos, passei em todos, mas no momento que eu fui selecionada, eu fui chamada para um antes, e o outro já tinha entregue documentação e tudo, enfim. Foi da forma que tinha que ser. E no meu primeiro dia de trabalho, né, quando eu entrei ali, falei: "Caramba", eu tinha trabalhado numa loja antes, que tinha sido uma rotina bem difícil, de muitas horas de trabalho, algumas coisas, assim, que eu olhava, assim, e falava: "Caramba, tem oportunidade aqui, né, Uhum. de aprender". E foi engraçado que nesse primeiro trabalho, né, eu era secretária da loja, depois eu virei secretária da loja do curso, que era curso de informática, e é nessa parte do horário do curso de informática que era à noite, lá não tinha, apesar de ser, né, imagina, tantos anos atrás, não tinha um computador com Sim. internet para eu ficar lá, então eu ficava algumas horas, assim, lá na mesa e tudo. Eu falei: "Bom, eu vou", isso eu tinha 18 anos. E aí eu falei: "Vou estudar os manuais então". Aí eu comecei a abrir o que que era uma impressora, o que era uma CPU, o que que era um mouse, o que que aquilo fazia, porque a minha intenção era ser vendedora, né, porque eu sabia que lá era melhor, e de lá Uhum. eu queria ser gerente financeira lá da empresa, com 18 anos. E aí eu quis, né, eu falei: "Preciso mudar para algo", né, e aí foi quando eu entrei no banco e no meu primeiro dia de trabalho, e assim, eu imaginei assim: "Nossa, né, vai ter, assim, vou ser bem preparada, né, e tudo e tal", mas assim, o banco estava numa fase que ele estava tão necessitado de pessoas para trabalhar, né, e pessoas que tivessem já dentro daqueles cheques, né, Sim. que ele precisava, Requisitos, né? requisitos, e aí eu já comecei trabalhando, né, então Uau. já me colocaram lá no setor de abertura de contas, e quando eu entrei, assim, e as pessoas pedindo ajuda, eu olhei assim e falei: "Meu Deus, agora eu tô Sim. trabalhando, né". Aham. E aí, ok, tirei de letra, graças a Deus, mas aí eu lembro que tinha uma colega que estava fazendo escaneando lá um documento, e eu olhei para ela e falei: "Oi, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo você tem de banco?". E aí ela olhou para mim assim, né, e eu estava sentada, ela estava em pé, aí eu olhando assim, aí ela: "Ah, eu fiz 3 anos de banco". Eu não falei nada, né, digo para ela, assim, mas o meu pensamento foi assim: "Caramba, será que eu vou conseguir fazer 3 anos, né, ficar tanto Sim. tempo?", porque 3 anos para mim era muito tempo, ficar tanto tempo no banco. E eu acabei de fazer, né, agora no mês de novembro, estou fazendo 16 Uau. anos de banco, né. 5 vezes mais do que a quantidade, mais de 5 vezes mais Exatamente. Então, que a quantidade que você assim, imaginava. então, é uma trajetória muito grande, né, para quem começou em Rondônia e se Sim. arriscou a vir para São Paulo, né. É, quando eu vou voltar um pouco para a sua origem, certo? Quando a Sim, gente
pensa em Porto Velho, né? O que Porto Velho ensinou para a Maiara, que a Maiara traz para a realidade dela atual, para o presente momento, né? Sim. Porto Velho, hoje está a minha família lá, né? Eu Suas raízes, né? nasci lá, né? Os meus pais não, mas eu nasci lá. As minhas irmãs nasceram lá, né? Então, Porto Velho, Rondônia, né? Me ensinou o que eu sou hoje, né? As minhas raízes estão lá, né? Foram criadas lá e eu acho que um sentimento genuíno que é o amor, né? Então, eu sinto muito orgulho de onde eu vim, e eu fico mais orgulhosa ainda de poder estar hoje aqui, né, podendo falar da minha cidade, podendo falar do meu estado e podendo perceber que o meu trabalho, a minha surpresa, o meu sonho, ele está sendo bem encaminhado, né? Que legal, que legal. E quando a gente pensa em surpresa, né? A gente voltando aqui para o tema, Sim. eu queria que você tentasse diferenciar, se você conseguir, claro, né? Porque é um desafio. Uma surpresa, o que é uma surpresa boa e uma surpresa ruim? Assim, é possível discernir? Tem algumas particularidades dentro desses dois contextos? É como eu comentei, né? Quando fala em surpresa, você já pensa numa coisa boa, né? Uhum, É natural você pensar, poxa, uma surpresa é uma coisa boa, né? Mas sim, a gente passa por surpresas ruins, né? E a gente pode falar uma surpresa que a gente passou, que perdemos tantas pessoas, né? E ninguém estava preparado sim, para essa surpresa, ninguém, pandemia, né? né? A pandemia, ninguém estava preparado, nem a maior empresa com os maiores recursos estava preparada, né? Então, sim, existe a surpresa boa, que é sempre o que a gente quer, mas também existe a surpresa ruim, que pode atingir tanta gente como atingiu mundialmente, Sim. E o né? empreendedorismo é uma caixinha de surpresa, né? Quando Exatamente. você decide empreender ali, você, claro, pode e deve fazer um planejamento, mas Sim, durante o percurso vão surgindo ali surpresas. sim, E você está no momento agora planejando isso, né? Ali, sim, iniciando projetos, né? sim. Desenvolvendo ali novas ideias. Tem como você dar um spoiler, assim, o que vem por aí, o que tá chegando nos próximos meses? É assim, né, Diego, a gente não sabe, a gente vai seguindo o caminho que Deus vai mostrando para a gente, né? E, e eu peço muito a orientação dele. E eu sei que eu vim ao mundo para fazer algo muito grande, Uhum. né? Mas não é algo muito grande simplesmente por dinheiro, por uma vida, né, financeira boa. Não é simplesmente por isso, porque eu acredito que isso é uma consequência, né? Então, quando eu falo de empreendedorismo para uma pessoa que trabalha tantos anos, né, dentro de uma empresa muito bem conceituada, né, que tem um trabalho social, né, para o país, né, que é fomentar, né, a vida financeira das pessoas, é viabilizar sonhos, né? Eu comecei a perceber que eu tinha como contribuir de uma forma mais direta, né? Então, são 16 anos de muito estudo, são 16 anos com muitas certificações, e eu nunca parei de estudar. E nesse meio tempo eu venho percebendo que eu tenho uma missão, que é dividir esse meu conhecimento, né, com pessoas e poder contribuir com a realização de sonhos, com a realização de surpresas, né. Então, falar de educação financeira é muito amplo e é muito necessário, né. O nosso país, ele
ele é carente disso, né? Então eu quero contribuir com isso. Legal. E propósito é isso, né? Quando você entende ali o seu dom, que Sim, ele nasce de um presente que Deus lhe deu, até quando você nasceu, mas também ele vai sendo aprimorado de acordo com o que você falou, né? A certificação, os estudos, né? E sim, tudo. sim. E aí quando você olha para tudo isso, né? Coloca ali e fala assim, uau, estou com tudo isso aqui ao meu favor, e você compartilha com as pessoas, aí sim você está cumprindo o seu propósito, né? Porque aí você está transformando o mundo, né? É, Ainda sobre esse tema surpresa, eu lembrei de algo que você compartilhou comigo sobre um movimento que você fez em São Paulo, né? Que você falou que é bem desbravadora, aquela pessoa ali que está querendo descobrir algo, né? E tal. E você sim, estava num local que você viu a ponte ali e falou assim: um dia eu vou gravar um podcast de frente para esse lugar, né? Para esse símbolo exatamente. da cidade de São Paulo. E hoje nós estamos aqui exatamente de frente para a ponte, olhando para ela, né? É. Gravando esse conteúdo. Você acredita que as nossas palavras, né, o que a gente declara, se torna uma surpresa boa nas nossas vidas, assim como você declarou naquele dia? Sim, eu tenho absoluta certeza, né, que as palavras sim têm poder, né. Então por isso a gente tem que ter o cuidado do que a gente pensa, do que a gente pede, do que a gente quer, né. Eu estive num evento, né, aqui ao lado, e por essa característica de desbravadora, eu sou muito curiosa, eu quero conhecer as coisas, eu não gosto de me limitar, né. E aí eu conheci esse ambiente, né, eu fui lá, me convidei, né, para entrar, e a moça me recepcionou e foi muito gentil. E eu passei por uma sala e vi uma sala, eu falei: "O que que é aqui?". "Ah, é uma sala de podcast". "Posso entrar?". "Pode, claro". Aí entrei e tudo, e já fui filmando, e quando passei, assim, no vidro, né, eu olhei e falei: "Nossa, que cenário lindo", porque, assim, Diego, eu sou apaixonada por vistas, né. Eu adoro, assim, então, aí quando eu olhei eu falei: "Caramba, que legal essa visão", né, que ela falou assim: você pode alugar a sala, trazer seus clientes e tal". Aí eu pensei assim, olhei assim para ela, falei: "Eu vou vir fazer um podcast sim, mas eu vou ser convidada para esse podcast, Uau, e o cenário vai ser com a ponte no fundo". uau, que incrível, né? E hoje você está É, exatamente vivendo o que você profetizou, exatamente. né? Legal. A gente está caminhando para o fim, eu quero inserir só mais um tema que é um subtema de surpresas, que é sonhos, né? Sim, Quais são os seus maiores sonhos? A gente está gravando hoje, é no final, a gente está gravando no final de 2023, tá? A gente está exatamente no dia 17 de novembro de 2023. Imagina que a gente vai assistir esse podcast daqui a 5 anos, tá? 2028, 5 anos. Você hoje, em 2023, está falando sobre sonhos. sim. Quais são os seus sonhos para o futuro? Imagina que a gente está assistindo esse podcast daqui a 5 anos, se divertindo, porque o que você está falando hoje está acontecendo exatamente naquele momento, né? Quais são esses sonhos? Exatamente. É, Diego, falar de sonhos, como eu falei, né, a palavra tem poder, então você tem que pensar direitinho o que vai falar, né. A minha vontade é principalmente estar mais próximo de Deus e poder entusiasmar pessoas próximas de mim, falando de Deus, né. Mas não falar só por falar, né, falar com conhecimento. Então é algo que eu quero também estudar mais, para ter mais propriedade para falar. Então esse é uma vontade, né, e acho que faz parte também da minha missão. A outra é casar, que legal. né, eu quero me casar, eu me vejo quando eu fecho os meus olhos, eu me vejo com um vestido de noiva muito bonito, me vejo entrando, né, no altar, eu consigo, ver a minha vida como vai ser, porque eu sou uma mulher muito honrada, e eu quero um marido
muito honrado também, né. Legal. Então, e tem que acontecer logo, né, gente? Sim. Vamos Vamos agilizar agilizar esse esse negócio, né? negócio. Você que está assistindo aí, ó, É. vamos agilizar esse negócio. E como um evento que eu participei recente, né, liderado também por uma mulher, e ela falou assim: "Ah, você tem que ter o seu anel de diamante". Eu falei: "Ah, minha mão tá Sim, prontinha, viu, sim. tá pronta para receber esse anel". Então esse é um outro sonho. E o outro sonho, né, são vários, vou falar 3. E o outro sonho é essa minha veia empreendedora que está comigo desde sempre. Eu lembro quando eu preenchia os, eh, os testes que tinha do banco para cada promoção, né, sempre tem lá perguntando se você é empreendedor. E eu Uhum. sempre marquei: "Sim, eu sou empreendedora", né. Então o outro sonho é me qualificar mais para esse sonho de poder educar e poder contribuir Legal, com as que pessoas. incrível. Tem um último ponto aí, antes de a gente Eita. concluir. Podcast muito bom, daria para a gente fluir, né? Mas imagina que nessa sala, Deus entrou aqui, né? Entrou aqui, bateu na porta, entrou, né? Aham. Tomou conta do ambiente, porque quando ele entra, assim, muda a Muda, atmosfera, né? muda mesmo. E ele está de frente para você e ele te pergunta assim: Mayara, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você responderia para ele? Que eu quero e que eu preciso de mais sabedoria. A mesmo pedido que Salomão fez. Eu quero mais sabedoria e em todos os âmbitos, assim, da minha vida, pessoal, profissional, com o próximo. Então eu tenho pedido muito para Deus sabedoria para tratar com o próximo e também poder levar mais amor, Legal. né. A gente está vivendo uma época, assim, tão Deficiente assim, de amor, né? Assim, as um amor pessoas verdadeiro, genuíno, né? amor genuíno, exatamente. E eu quero poder transmitir isso para as outras pessoas, né. Não aquele amor com interesse, independente de qual seja o interesse, mas o amor Uhum. genuíno mesmo. Então seria isso que eu Legal, pediria. que legal. Eu tive a honra de entrevistar a Mayara Guedes, que está aqui no nosso estúdio de podcast. Parabéns pelo seu propósito. Volte sempre, as portas Ah, estão obrigada. abertas. E você que assistiu o nosso vídeo, se você está no YouTube, curte esse vídeo, segue o nosso canal, se inscreve aí, compartilha com seus amigos. Se você está no Spotify, Deezer, nas plataformas de streaming, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E se você estiver nos assistindo também no Instagram e nas demais mídias sociais, clica naquele aviãozinho lá que as pessoas vão com certeza ser abençoadas com esse conteúdo incrível e até a próxima no UnaCast.